E se eu lhe dissesse que aquela dor crônica nas costas, aquela que o acompanha como uma sombra há anos, pode não ser uma sentença para toda a vida? Quantas manhãs já acordou com aquela rigidez que lhe rouba o prazer de um novo dia? Quantas vezes já teve de dizer não a um passeio com a família, a uns momentos no jardim, ou a simplesmente pegar num neto ao colo? Tudo por causa daquele incômodo persistente que parece nunca dar tréguas. Esta é uma realidade dolorosa para milhões de pessoas. Acreditamos que envelhecer significa viver com dor, que é simplesmente uma parte inevitável do processo. Mas isso não é inteiramente verdade. Existe um segredo, não um segredo mágico, mas um método simples e eficaz, desenvolvido por ortopedistas, que pode começar a mudar essa realidade em apenas 5 minutos por dia. Não se trata de medicamentos caros ou de procedimentos complicados. Trata-se de um pequeno ritual matinal, um exercício de 5 minutos tão suave que pode ser feito antes mesmo de sair da cama. Neste vídeo, vamos guiá-lo passo a passo através desta rotina transformadora. Vou mostrar-lhe exatamente como fazer cada movimento, explicar por que funciona e como pode começar a sentir um alívio que talvez já julgasse impossível. Fique comigo até o fim, porque o último movimento que vamos discutir tem um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença e que muitas pessoas ignoram. Parte 2. Vamos então começar com o primeiro passo desta rotina que pode mudar as suas manhãs. Imagine que ainda está deitado na cama, acabado de acordar. Em vez de se levantar de repente, o que pode causar um choque na sua coluna, vamos dar-lhe um bom dia gentil. Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés bem assentes no colchão, à largura das ancas. As suas mãos podem estar relaxadas ao lado do corpo ou sobre a barriga, como for mais confortável. Agora, respire fundo. Sinta o ar a encher os seus pulmões e, ao expirar lentamente, imagine que está a tentar colar a parte inferior das suas costas ao colchão. É um movimento muito subtil. Pense como se estivesse a inclinar a sua pelvis para cima, em direção ao seu umbigo. Não precisa de levantar as ancas do colchão, é apenas uma pequena inclinação. Mantenha essa posição por uns 3 a 5 segundos, sentindo uma ligeira contração nos músculos abdominais e um suave alongamento na zona lombar. Depois, ao inspirar, relaxe e volte à posição inicial. Repita este movimento umas 5 a 10 vezes, de forma lenta e controlada, sempre a par da sua respiração. Este exercício, conhecido como inclinação pélvica, é incrivelmente poderoso. O que ele faz é despertar e ativar os músculos do core, os músculos profundos do abdômen e das costas que funcionam como uma espécie de espartilho natural para a sua coluna. Quando estes músculos estão fracos ou inativos, como acontece frequentemente quando passamos muito tempo sentados ou deitados, a carga vai toda para os ossos e discos da coluna, causando dor. Ao fazer este movimento suave, está a dizer a esses músculos: bom dia, está na hora de começar a trabalhar e a proteger a minha coluna. É o primeiro passo para reeducar o seu corpo e aliviar a pressão na zona lombar. Não tenha pressa. Sinta o movimento. Se sentir qualquer dor aguda, pare imediatamente. A ideia é sentir um alongamento suave, um despertar, não dor. Muitas pessoas cometem o erro de prender a respiração durante este exercício. Tente evitar isso. A respiração é a sua âncora. Uma expiração lenta enquanto inclina a pelvis ajuda a relaxar os músculos e a aprofundar o movimento de forma segura. Depois de completar as suas repetições, permaneça deitado por um momento e simplesmente sinta a diferença. Poderá notar uma sensação de maior espaço ou menos tensão na parte inferior das costas. É o seu corpo a agradecer. Agora, ainda na mesma posição,
Deitado de costas com os joelhos dobrados, vamos passar para o segundo movimento. Respire fundo e, ao expirar, traga lentamente um dos joelhos em direção ao peito. Abrace o joelho com as duas mãos, de forma gentil. Não precisa de puxar com força. O objetivo é sentir um alongamento agradável na parte inferior das costas e na zona dos glúteos. Imagine que está a dar um abraço carinhoso ao seu próprio joelho. Mantenha essa posição por cerca de 20 a 30 segundos. Enquanto mantém a posição, continue a respirar de forma profunda e calma. Tente manter o outro pé assente no colchão e os ombros relaxados, sem criar tensão no pescoço. A dor lombar está muitas vezes ligada à tensão nos músculos dos glúteos e da parte de trás da coxa. Ao fazer este alongamento, está a libertar essa tensão acumulada, o que, por sua vez, alivia a pressão sobre a sua coluna. Pense nisso como desfazer um nó. Depois dos 30 segundos, baixe lentamente a perna de volta à posição inicial, ao expirar. Faça uma pausa, respire fundo uma vez e depois repita o processo com a outra perna. Traga o outro joelho ao peito, abrace-o gentilmente e mantenha o alongamento por mais 20 a 30 segundos, sempre a respirar. Para um alongamento ainda mais profundo, se sentir confortável, pode depois trazer ambos os joelhos ao peito ao mesmo tempo, abraçando-os. Pode até balançar suavemente de um lado para o outro, como um berço. Isto proporciona uma massagem suave aos músculos da zona lombar, uma sensação maravilhosa para começar o dia. Faça este movimento com cada perna 1 ou 2 vezes. Lembre-se, a chave é a suavidade. Não estamos a tentar forçar nada. Estamos a convidar o corpo a relaxar e a soltar-se. Este conjunto de 2 exercícios, a inclinação pélvica e o abraço ao joelho, forma a base da nossa rotina de 5 minutos. Já por si só, praticar apenas estes 2 movimentos todas as manhãs pode trazer um alívio significativo. Está a estabilizar a sua pelvis, a ativar o seu core e a alongar músculos tensos. Tudo isto antes mesmo de os seus pés tocarem no chão. Parte 3. Agora que o seu corpo está um pouco mais desperto e a sua zona lombar mais relaxada, vamos introduzir o terceiro movimento, que vai trazer mais flexibilidade a toda a sua coluna. Este exercício é frequentemente chamado de gato-vaca, e podemos adaptá-lo para ser feito de forma segura e confortável. Se sentir à vontade para se colocar de gatas no chão, sobre um tapete, essa é a forma tradicional. Coloque as mãos diretamente abaixo dos ombros e os joelhos diretamente abaixo das ancas. Se o chão for demasiado desconfortável para os seus joelhos, pode colocar uma almofada ou uma toalha dobrada debaixo deles. A partir desta posição, ao inspirar, deixe a sua barriga cair em direção ao chão. Levante o peito e o queixo e olhe ligeiramente para a frente. Imagine que está a tentar criar um arco suave nas suas costas, como um vale. Esta é a posição da vaca. Não force o pescoço a olhar demasiado para cima. O movimento deve ser fluido em toda a coluna. Depois, ao expirar, faça o movimento oposto. Arqueie as costas em direção ao teto, como um gato assustado. Leve o queixo em direção ao peito e sinta o alongamento entre as omoplatas. Esta é a posição do gato. Alterne entre estes 2 movimentos de forma lenta e sincronizada com a sua respiração. Inspire para a posição da vaca, expire para a posição do gato. Repita este ciclo umas 5 a 10 vezes. Este movimento é fantástico porque mobiliza cada vértebra da sua coluna, desde o pescoço até o cóccix. É como dar óleo às engrenagens da sua coluna, melhorando a circulação e aliviando a rigidez. Agora, eu sei que nem toda a gente se sente confortável de gatas no chão. Não há problema nenhum.
Podemos fazer uma versão igualmente eficaz sentados numa cadeira. Sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão e as mãos apoiadas nos joelhos. Ao inspirar, arqueie as costas, empurre o peito para a frente e olhe ligeiramente para cima, como se estivesse a tentar mostrar o seu peito ao teto. Ao expirar, curve as costas, leve o queixo ao peito e sinta a sua coluna a arredondar. O efeito é o mesmo. Está a criar movimento e fluidez na sua coluna de uma forma segura e apoiada. O importante é ouvir o seu corpo e escolher a variação que funciona melhor para si. De seguida, vamos focar-nos em fortalecer os músculos que dão suporte à sua coluna, especialmente os glúteos. Músculos dos glúteos fortes são um dos melhores aliados contra a dor lombar. Para isso, vamos fazer a ponte de glúteos. Volte a deitar-se de costas, como no início, com os joelhos dobrados e os pés assentes no chão, à largura das ancas e os braços ao lado do corpo. Ao expirar, contraia os músculos dos glúteos e levante lentamente as suas ancas do chão, até que o seu corpo forme uma linha reta desde os ombros até os joelhos. Tenha cuidado para não arquear demasiado as costas. A força deve vir dos seus glúteos e das pernas, não da zona lombar. Mantenha a posição no topo por 1 ou 2 segundos, sentindo os glúteos bem firmes. Depois, ao inspirar, baixe lentamente as ancas de volta à posição inicial, uma vértebra de cada vez. Repita este movimento entre 5 a 10 vezes. Muitas pessoas sentem este exercício mais nos músculos posteriores da coxa do que nos glúteos. Se isso acontecer, tente aproximar um pouco mais os calcanhares dos seus glúteos antes de começar. E foque-se realmente em espremer os glúteos para iniciar o movimento de subida. Este exercício não só fortalece os suportes da sua coluna, como também ajuda a alongar os músculos da frente da anca, os flexores da anca, que ficam encurtados e tensos quando passamos muito tempo sentados, o que contribui imenso para a dor lombar. É um exercício 2 em 1, que fortalece e alonga ao mesmo tempo. A sua simplicidade esconde uma enorme eficácia. Parte 4. Finalmente, chegamos ao 5º e último movimento da nossa rotina, aquele que prometi que tinha um detalhe especial. Trata-se de uma torção suave da coluna, que vamos fazer sentados para garantir total segurança e controlo. Sente-se novamente numa cadeira firme, com a coluna direita e os pés bem assentes no chão. Coloque a sua mão esquerda no exterior do seu joelho direito. A sua mão direita pode segurar a parte de trás ou o lado da cadeira para apoio. Agora, o detalhe importante. Antes de torcer, inspire profundamente e imagine que está a crescer, que o topo da sua cabeça está a ser puxado suavemente em direção ao teto. Crie espaço entre as suas vértebras. Só depois, ao expirar, use a sua mão no joelho como alavanca para torcer suavemente o seu tronco para a direita. O movimento deve vir do seu abdômen, não do pescoço nem dos ombros. Olhe por cima do seu ombro direito, mas apenas até onde for confortável. Mantenha a torção por cerca de 20 a 30 segundos, respirando normalmente. Muitas pessoas simplesmente se atiram para a torção, comprimindo a coluna. Ao alongar primeiro para cima, está a criar o espaço necessário para que a torção seja benéfica e segura, hidratando os discos intervertebrais. Ao fim dos 30 segundos, ao inspirar, volte lentamente ao centro. Faça uma pausa e repita para o outro lado, colocando a mão direita no joelho esquerdo e torcendo suavemente para a esquerda. Esta torção ajuda a restaurar a amplitude de movimento natural da sua coluna, alivia a tensão nos músculos das costas e até pode ajudar na digestão. E assim, em cerca de 5 minutos, completou um ritual poderoso.
Começou por despertar o seu core com a inclinação pélvica, libertou a tensão com o abraço aos joelhos, mobilizou a coluna com o gato-vaca, fortaleceu os seus suportes com a ponte de glúteos e, por fim, restaurou a rotação com uma torção segura. Lembre-se, a magia não está em fazer isto uma vez. Está na consistência. Transforme estes 5 minutos no seu compromisso diário consigo mesmo. É um pequeno ato de amor próprio que pode devolver-lhe a liberdade de movimento e a alegria de viver sem aquela dor constante a pairar. Não precisa de ser perfeito. O importante é começar. Com o tempo, estes movimentos tornar-se-ão uma segunda natureza, um momento de calma e conexão com o seu corpo antes de o dia começar. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a grandes resultados. Você tem o poder de melhorar a sua qualidade de vida, um movimento suave de cada vez. Adoraria saber a sua opinião. Partilhe nos comentários qual é a pequena alegria do dia a dia que a dor nas costas lhe tem dificultado. Seja jardinar, brincar com os netos ou simplesmente dar um passeio. Partilhar a sua experiência pode ajudar e inspirar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para viver uma vida mais saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, o seu corpo é capaz de coisas incríveis. Trate-o com carinho, dê-lhe movimento e ele irá recompensá-lo. Viva a sua melhor vida em todas as idades.